Se o tribunal decidisse a favor da reabertura, o processo voltaria até a pronúncia, portanto, anulava o despacho de despronúncia e continuava do despacho de pronúncia para frente, portanto, para o julgamento. E nunca, como foi feito, o Ministério Público instruiu aparentemente o mesmo processo, vejam pelo número do processo Ioana de 2020. Aquele processo foi arquivado em 2022, 22 de março de 2022. E o Ministério Público vem reabrir um processo que está arquivado no tribunal. Não pode. Iniciando uma nova instrução preparatória. Ouvindo o arguido novamente em interrogatório de arguido, em primeiro interrogatório de arguido, e promovendo uma nova acusação. Isto vai colidir com a decisão transitada em julgado, logo, este processo não tem pernas para andar. Como é que Higino Carneiro sai dessa encruzilhada toda que está metido? Será que ele consegue chegar às eleições do nono Congresso, do MPLA, com essa barreira toda que está a ser imposta pela liderança do partido? Quem fala primeiro? Doutor Joaquim. Dizem que eu sou mais velho. Eu sou disciplinado. Primeiro são os mais velhos. O doutor Sérgio Álvaro, não faz toda a multa reclamou a sua primogenitura. Bom, doutor Sérgio, tem a palavra. Em princípio, eu acredito que o general Higino Carneiro, pela experiência e trajetória política e militar que tem, quando ele decidiu avançar com esta candidatura, ele estava preparado para as maiores dificuldades que lhe poderiam surgir ao longo do percurso. E estando ele preparado, isso indicia de que ele sabe com que linhas se vai cozer. Sei que ele já tinha 10 mil assinaturas, porque a partir do momento que se declarou aberta o processo abre com a convocatória do Congresso, ele começou a recolher assinaturas, criou o seu modelo para a recolha de assinaturas. Eu olhei para o regulamento eleitoral e não encontrei nenhuma norma que fala de modelos de recolha de apoio, de assinaturas de apoio. Por isso estranhou-me quando ouvi a submissão a dizer que o general Higino apresentou assinaturas que não condiziam com o formato aprovado, mas ninguém sabia desses formatos, porque eles nem sequer na conferência de imprensa falam dessas fichas novas. Mas como houve exagero aí. Sim, porque o presidente, por isso é que eu disse que o presidente João Lourenço definiu a regra, partiu primeiro, depois está quase a cortar a meta, deu o tiro da largada. Como ele já conhecia a regra, claro que ele recolheu as assinaturas de apoio já com base no novo modelo. Mas, professor, portanto, eu entendo que aquela espontaneidade prevista no Estatuto, em princípio, não está condicionada à forma como o indivíduo manifesta o seu apoio, se é numa folha A4 ou de 25 linhas. Não, mas a subcomissão impôs isso e entregou, quer o Antônio Venâncio, quer o José Carlos de Almeida, que eu conheço bem. O José Carlos de Almeida foi meu aluno na escola Comandante Gica, ele fez o médio lá. O Antônio Venâncio foi meu contemporâneo na antiga União Soviética. Todos eles receberam uma espécie de atestado da admissão da pré-candidatura, receberam estatuto e regulamento eleitoral e também receberam os modelos a serem observados, para eles depois reproduzirem. Isso fez com que o general tivesse que reiniciar o processo de recolha da assinatura. Eu acredito que ele vai conseguir juntar o número necessário e provavelmente até vai ultrapassar as 5 mil, porque também sei que ele tem muita popularidade, é uma pessoa com muita visibilidade no país inteiro. Por isso é que lhe deram vários nomes, como 4x4, todo o terreno. E é uma pessoa que esteve presente nos grandes momentos altos da nossa história, quer da luta pela defesa da integridade territorial e a soberania, assim como na luta pela conquista da paz. Aliás, o primeiro encontro das chefias militares das FAPLA e das FALA, a entidade máxima que representou as FAPLA chamava-se simplesmente Higino Carneiro. E o país reconhece isso, o país sabe que
é um dos seus filhos que tudo deu para que a paz chegasse e definitivamente neste país. Foi representante na Comissão Conjunta Político-Militar, foi adjunto do camarada Muteca, e até a oposição também conhece as qualidades do Gino Carneiro, sabe até onde pode ir o radicalismo dele, onde é que não vai o radicalismo dele. Agora, há aqui de facto um outro obstáculo que se levantou, que é o processo crime que foi reaberto. Uhum. Este é que é um outro grande disparate. E digo um grande disparate. Eu já vi muita gente a escrever sobre isso, a falar sobre isso. O que me deixa assustado é que nós temos colegas que até são juristas, conhecem regras do direito, dentre eles a presunção de inocência, mas vêm fazer declarações públicas de como que afirmar já que aquela pessoa é criminosa, quando não há sequer uma decisão condenatória com trânsito em julgado, para além de não conhecerem o processo. Ok? A verdade, porém, e aquilo que eu sei, e posso falar porque isso não está em segredo de justiça, é um processo já encerrado com decisão transitada em julgado, e nessas circunstâncias podemos falar deste processo. Eu fui advogado-general Higino Carneiro no primeiro processo. Este processo houve uma acusação e houve uma pronúncia. E os colegas que fazem comentários sobre este caso fazem como que o processo parou na instrução preparatória no primeiro momento e foi reaberto agora. Não. O Ministério Público acusou, o Tribunal recebeu a acusação através da pronúncia e, mediante factos novos probatórios, o Tribunal se convenceu que não deveria receber aquela acusação e despronunciou, porque o Código de Processo Penal aplicável a esses factos à data era o de 1929, que admite o instituto da despronúncia, que o novo Código não tem esta figura hoje. Portanto, a despronúncia ou despacho de não pronúncia, que é diferente, mas tem o mesmo efeito, são decisões judiciais que transitam em julgado, têm valor de sentença. A partir daí, o despacho despronunciou e mandou arquivar o processo. Significa que o processo morreu, não pode ser reaberto, sob pena de violar o princípio non bis in idem, que está consagrado hoje na nossa Constituição, no artigo 65, número 4 ou 5, se a memória não me falha. E, portanto, o Ministério Público, para reabrir este processo, teria que recorrer do despacho de despronúncia à data, e não o fez dentro dos prazos. Aliás, quem está recordado, até houve uma entrevista na Rádio Nacional quando se falou do arquivamento do processo do Higino. Algumas vozes na sociedade levantaram-se a dizer, mas como é possível? Então o homem nem sequer vai a julgamento, arquiva-se o processo. E há um procurador que esteve na Rádio Nacional num noticiário das 13 que justificou o arquivamento daquele processo. Explicou as razões do porquê. E, portanto, o Ministério Público hoje, para reabrir aquele processo, teria que lançar mão a uma das modalidades de recurso extraordinário para, junto do Tribunal de Recurso Adequado, pedir a reabertura dos autos, trazendo factos que justificassem esta decisão. E só depois do Tribunal reaver pela via extraordinária, porque pela via ordinária já não é possível. Se o Tribunal decidisse a favor da reabertura, o processo voltaria até a pronúncia, portanto, anulava o despacho de despronúncia e continuava do despacho de pronúncia para frente, portanto, para o julgamento. E nunca, como foi feito, o Ministério Público instruiu aparentemente o mesmo processo, vejam pelo número do processo e o ano é de 2020. Aquele processo foi arquivado em 2022, 22 de março de 2022. E o Ministério Público vem reabrir um processo que está arquivado no tribunal. Não pode. Iniciando uma nova instrução preparatória. Ouvindo o arguido novamente em interrogatório de arguido, em primeiro interrogatório de arguido. E promovendo uma nova acusação. Isto vai colidir com a decisão transitada em julgado, logo este processo não tem pernas para andar. E é óbvio que esse processo foi reaberto com objetivos políticos, não vamos andar aqui com voltas de curvas e contra-curvas. O objetivo era denegrir a imagem do general.
por um lado, e por outro lado criar condições para não admitirem a candidatura dele por falta de idoneidade. Há aqui um artigo, acho que é o do Estatuto do MPLA, que diz, acho que é o 115, se a memória não me falha, não, 115, é 116. Requisitos para a eleição: ter ser cidadão angolano pleno gozo de seus direitos civis e políticos, ser fiel, defensor e intransigente da linha política, ser patriota, exemplar, ativo, competente. Portanto, fala aqui de idoneidade, ser íntegro, honesto, e era por aqui onde poderiam ir buscar o argumento para rejeitar a candidatura do general Egito. Mas eu acredito que ele tem tudo para não permitir que esse processo continue, por violação, como disse atrás, do princípio non bis in idem, com dignidade constitucional, e, portanto, esse processo não tem pernas para andar. Como disse bem o meu colega que acompanhou o general naquela diligência, é um nado morto. Portanto, foi apenas para tentar assustar o general e manchar a imagem do mesmo, assim como agora fala-se muito acho que vocês elencaram também isso, do caso do João Martins, mas as pessoas estão esquecidas que quem começou, a primeira vítima desse tipo de ações foi o próprio general Higino Carneiro, né? Que no início meteram a Neto Nahara lá na casa dele, a dizer que ele era um mijono, que era não sei o quê, que quando bebia mijava-se, quer dizer. E na altura não havia ninguém, não havia ninguém a vir a público em solidariedade a um camarada, que afinal de contas o João Martins não é mais que o camarada Egílio Carneiro, são todos camaradas do mesmo partido. E é indiscutível que o camarada Egílio Carneiro tem uma folha de serviço, quer como militar, quer como político, que não deixa de margem de dúvidas para ninguém, tirando o algumas querelas que vão surgindo ou vão se criando por aí para atingir a imagem dele, tudo o resto. Estão lembrados quando foi governador de Luanda, o problema da cólera, foi ele que assumiu a liderança daquele combate, que ali da bacia do Coelho, foi ele que acabou com aquilo, e desde que ele liderou a intervenção na bacia do Coelho, todas as chuvas que caíram sobre Luanda não atingiram aquela área, nem fizeram ressuscitar o Coelho.